Audiência amiga do Pensar Piauí, hoje temos aqui 3 convidadas especiais para tratarmos do tema pandemia do coronavírus e a população negra, aqui no Piauí, no Brasil e no mundo. No mundo porque uma das nossas convidadas é a Ana Barreto. Ela é especialista em saúde global, gênero e justiça racial. Mestre em Relações Internacionais pela Universidade de New School e pesquisadora em Saúde e Desigualdades com foco em mulheres e meninas negras. Atualmente, ela é diretora de programas para uma ONG em Nova York, chamada Afro Resistência. Queria fazer aqui uma saudação à Ana. Muito obrigado por aceitar o convite do Pensar Piauí e estar conosco aqui, trocando conhecimentos. Obrigado, Ana. Obrigada. Temos também Vilma Reis, que é mestre em Sociologia e ativista brasileira, defensora dos direitos humanos das mulheres, negros, LGBTs. De 2015 a 2019, ela ocupou o cargo de ouvidora geral da Defensoria Pública do Estado da Bahia. Ela que é de Salvador. Como é que vai? Vilma, obrigado por aceitar o convite do Pensar Piauí. Salve, salve, estamos aqui. E temos aqui de Teresina, Assunção Aguiar, graduanda em Sociologia, militante dos movimentos negros, de mulheres negras, matrizes africanas e de quilombolas. A Assunção é também gerente de igualdade racial e enfrentamento do trabalho escravo no governo do Estado. Obrigado também, Assunção, por estar aqui no Pensar Piauí, falando um pouco aqui da realidade da população negra em Teresina e no Piauí. Obrigada, Oscar. A gente fica muito grato pelo convite e na expectativa de contribuir com o seu diálogo. Beleza. Eu vou começar com a Ana, lá de Nova York. Diante da pandemia provocada pelo coronavírus, diversos segmentos da sociedade estão mais expostos e são identificados como grupos de risco por conta de comorbidades específicas. A população negra, em sua diversidade, também é um dos grupos de risco, obviamente com gradações internas, variando tanto por comorbidades que atingem negros e negras, como é o caso da hipertensão, da diabetes e principalmente da anemia falciforme, ou mesmo pela letalidade social motivada por questões históricas, políticas e sociais. Ana, a partir de afirmações como essas que eu fiz aqui, eu te pergunto, como é que os negros de Nova York e dos Estados Unidos enfrentam esse momento? Bom dia. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Eu quero agradecer especialmente a Vilma Reis, porque eu sou uma mulher da periferia de São Paulo que conseguiu vir para Nova York, acabei aqui trabalhando em direitos humanos, raça, gênero e queria deixar aqui registrado que é por causa do seu trabalho também, Vilma. Então, uma honra estar aqui falando com vocês e participando, falando com ela especialmente. Então, eu agradeço as minhas mais velhas aqui, uma honra de verdade. É muito interessante pensar como essa pandemia funciona para trazer luz para as desigualdades estruturais que a nossa sociedade já tem, né? Então, essa pandemia não está criando nenhuma desigualdade, ela está mostrando, né? Ela está escancarando. Eu acho que também uma coisa importante a dizer é que raça não é um fator de risco, mas o racismo é um fator de risco. Então, as pessoas negras morrem por causa do racismo, né? E o quão que fatores que são ligados à saúde da população negra, como as doenças que você mencionou, Oscar, elas também são um impacto histórico do racismo na população negra no mundo. Isso é muito importante deixar registrado, né? Então, falando sobre os Estados Unidos, pensando que nós já estamos chegando ao número de 85 mil mortes, né?
Uau. recentemente, Uau. também quase chegando a 1 milhão, né, de casos, deve chegar na próxima semana, mais ou menos a 1 milhão de casos. Lembrando que a estratégia americana é testar pessoas que estão com sintomas graves. Ou seja, a maioria das pessoas que têm o vírus não está sendo testada, né? Se a gente pensar que em torno de 5 a 8% são as pessoas que têm sintomas graves, só essas estão sendo testadas e já está chegando a 1 milhão de casos. Estão pensando essa estratégia macro, né? Lembrando também que no começo da pandemia, os testes custavam em torno de $100 a $1.500. Isso depende de se a pessoa tem convênio médico ou não. E eu dou um exemplo, né? Eu não tenho convênio médico, então se eu tivesse com sintomas de coronavírus, eu iria a um hospital e eu iria pagar em torno de $1.500 pelo teste, né? Então, agora, depois de tanta gente morta, depois de toda essa loucura que está acontecendo, Nova York sendo o centro da epidemia do mundo agora o teste é gratuito, mas o tratamento é pago. Ou seja, está em torno de $70 mil o tratamento inteiro. Então, pensando isso para real, seria mais de R$300 mil, né? Só o tratamento. Então, chegaria uma conta para pessoas de $70 mil, $80 mil depois, se ela sobreviver, né? Se não sobreviver, ainda tem as questões de quem paga a família, né? Essa conta não some, né? Alguém vai pagar, né? Para isso o capitalismo funciona muito bem. A conta alguém vai pagar, né? E eu quero colocar aqui várias complexidades sobre o que está acontecendo. Então, pessoas pobres sem acesso a teste, né? Agora, só se estiver muito doente. Pessoas indocumentadas também não. Então, tem uma questão de que a Polícia Migratória, o ICE, continua atuando, ou seja, continua indo nas casas das pessoas, continua deportando pessoas. Todos os dias tem casos de avião com pessoas da Guatemala, de Honduras, dos países da América Latina, que estão sendo deportados de volta para os países com 40, 50, 60 casos de coronavírus dentro do avião. Ou seja, ainda os Estados Unidos ainda funciona como um promotor, né, do vírus regionalmente. Porque se o país tem 10 casos, como por exemplo a Guatemala tinha pouquíssimos casos, você envia um avião com 70 casos, o que você está fazendo com esse país, né? Tem milhões de questões a serem pensadas. E eu quero trazer só o dado de algumas cidades, porque a gente pode falar sobre dados e dados globais que não estão sendo desagregados por gênero e por raça. Então, a gente sabe o número total de casos, mas a gente não sabe se são mulheres, se são crianças, se são idosos, a gente não sabe isso, né? 20% dos casos aqui tem o fator cor-raça registrado. E aí as análises começam a vir a partir desses 20%. Então, Chicago, por exemplo, que é uma cidade que é 30% negra, tem mais 70% de mortes de pessoas negras. E por quê, né? Então, eu acho que é a mesma coisa no Brasil. O movimento negro estava fazendo todo um movimento de que precisa ser desagregado por raça, o que no Brasil é lei, inclusive, diferentemente daqui, que não é lei. E para fechar, só para colocar alguns pontos para a gente conversar durante a conversa, porque realmente é muita coisa, né? Pensar que o Bronx, que é uma região dos Estados Unidos, é a região mais pobre do país, e esse bairro concentra população negra, população migrante, né, população negra da América Latina, então não só afro-americanos, mas dominicanos, colombianos, pensar que a população negra é global, né, e que os migrantes que vêm para os Estados Unidos também são pessoas negras. A maioria das pessoas do Bronx são indocumentadas, trabalham com trabalhos que ontem eram considerados mão de obra barata e hoje começaram a ser considerados essenciais, né? E que as pessoas seguem aplaudindo toda noite, mas o que as pessoas precisam mesmo são de direitos humanos, precisam de seguro médico, precisam de acesso à saúde, né? É muito interessante ter as palmas toda noite, mas o que as pessoas realmente precisam
são de direitos, né? Então, só para começar a nossa conversa aqui sobre as complexidades dos Estados Unidos. Muito bem, Ana, muito obrigado. Queria ouvir agora a Vilma Reis e os soteropolitanos, pessoal de Salvador, e suas informações também sobre a Bahia e o seu interior. Vilma, como é que vocês têm enfrentado a pandemia? Olá, saudações a todas as companheiras, Assunção, Aguiar, Ana Barreto, Oscar. Eu primeiro quero agradecer pela possibilidade de nós estarmos reunidas em diáspora para conversar sobre essa situação que, nesse momento, ameaça nosso povo, tanto no continente africano quanto em todas as nossas presenças em diáspora. E, para nós, o esforço, né, e eu quero agradecer ao Oscar por esse trabalho político que ele está fazendo, e o Pensar Piauí, enquanto esse espaço, porque o que as redes sociais, a possibilidade de comunicação pode nos dar é interromper os atravessadores entre nós no debate. Verdade. E a gente poder fazer esse debate diretamente, ele é algo poderoso, né? Edson Cardoso, o nosso querido Edson Cardoso, sempre nos lembra, né, que a coisa mais importante que nós podemos ter é a possibilidade da reunião e da conversa direta. E essa conversa direta, ela é fundamental. Como um ativista do movimento de mulheres negras, como uma defensora de direitos humanos, esse é um momento que nos preocupa muito aqui na Bahia. Nós organizamos o Comitê Comunitário Virtual da Covid-19 nos bairros populares. A gente começou por Salvador, mas depois a gente viu que precisava dialogar Brasil afora, né? Existe um esforço político em todo o país, porque, como bem dizem os companheiros, por exemplo, e as companheiras da Coalizão Negra por Direitos, a preocupação do MNU, a preocupação da Marcha de Mulheres Negras, a preocupação... Eu sou de uma organização de mulheres negras, que é a MAIM, Organização de Mulheres Negras para os Direitos Humanos, e há esse pensamento é porque nós sabemos que, pela situação, como bem diz a companheira Flávia Oliveira, de precarização secular na vida do nosso povo. Tá tudo bem aí? Tá tudo bem, pode prosseguir. Aqui a acolá vai dar um probleminha, mas podem prosseguir normalmente. De precarização na vida do nosso povo, e a gente está falando de nossa população negra, a gente está falando dentro da população negra, a gente está falando de segmentos como as comunidades quilombolas, as comunidades da pesca artesanal, os nossos parentes, os povos indígenas, que até povos indígenas isolados já foram atingidos na Amazônia. O ataque que o governo, nesse momento, aproveita para fazer contra os quilombolas no território de Alcântara, no Maranhão. Então, nós estamos profundamente preocupados. Nossa ação, e a gente preparou alguns documentos que depois a gente pode, inclusive, enviar para que seja colocada como link na entrevista, que eu acho importante. Ok. Nós preparamos uma carta, nós fizemos um teste mesmo para levantar os dados nos bairros, e entre as nossas reivindicações, a gente colocou aqui pelo menos 10 pontos, porque é fundamental nesse momento. A primeira reivindicação que os movimentos sociais têm feito no Brasil é a ampla testagem, né? Nós precisamos de ampla testagem porque a pandemia se espalha, né? E
E é importante nós destacarmos que a primeira pessoa que morreu de Covid-19 no Brasil foi uma mulher negra, trabalhadora doméstica, com 63 anos, infectada por sua empregadora, que voltou com Covid-19 da Itália. Né? É importante a gente destacar isso, porque denuncia está posta nas relações e essas regras de colonização que permanecem no Brasil. Então, esse é um debate que, para nós, traduz, Ana e Assunção, essa questão que Ana Barreto abriu a discussão, né? Não é a raça, portanto, o fator de risco, e sim o racismo. O racismo com os dentes arreganhados para matar milhões, né? E num governo que prometeu pelo menos matar logo pelo menos 30 mil. Então, né, que projetando coisas muito graves. Então, nós defendemos a ampla testagem, nós defendemos que todos os mecanismos de políticas sociais que estavam, nós tínhamos um país até 2003 que era para 30% da população. De 2003 em diante, nós lutamos para que o país acontecesse para toda a população. A gente conseguiu tirar esse país do mapa da fome. E o que é que nós temos a partir da aprovação da PEC 95 em 2016? Nós temos uma situação que é desesperadora, que é de ataque frontal ao SUS, né? Eu acho importante a gente cruzar esse debate com toda a articulação que o capital em estado de selvageria fez para não aprovar o Obamacare na sua integridade nos Estados Unidos e quais os resultados dessa situação agora, né? E todo esse ataque ultra neoliberal contra qualquer política social, que esse é um perfil muito bem definido nos Estados Unidos e que o Guedes insiste em estabelecer no Brasil e destruir a Previdência, destruir o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, e eles conseguiram, desde o golpe em 2016, com a PEC 95, Parece que agora nós tivemos um probleminha com a transmissão da Vilma. Vamos aguardar o restabelecimento. Mas eu peço para a Assunção... Que é um dos mais admiráveis do mundo, porque o SUS é uma potência. Eles tentaram desmontar, mas eles não conseguiram, porque o que estava na 8ª Conferência Nacional de Saúde e que a gente aprovou na Constituição Cidadã de 88 está muito firme na sociedade. Então, essas são questões importantes para nós e que nós precisamos nos levantar. Então, a gente é a favor da ampla testagem, porque a pandemia está se espalhando para as periferias. Olha o resultado que está em São Paulo, a situação que está colocada no Rio de Janeiro, no Ceará, né? Em Manaus, né? No estado do Amazonas, a situação que está colocada para alguns estados brasileiros começa a se alastrar em Pernambuco e nós estamos e nós precisamos ter uma posição muito firme pela ampla testagem, pela vacinação em todas as unidades básicas de saúde e ampliar os pontos de vacinação, porque o Brasil é um país que lidera a política mundial de vacina. E a gente, no meio desse desgoverno e da desconstrução do Brasil enquanto um país de cidadania, eles, inclusive, conseguiram, junto com campos neopentecostais, baseados na teologia da prosperidade, a, inclusive, convencer segmentos da sociedade contra a política bem-sucedida de vacinação no Brasil. Todas essas questões elas são importantes nesse momento, né? Porque o SUS é quem promove vigilância em saúde, é o SUS que promove a vigilância epidemiológica,
é o SUS que controla toda essa questão das fronteiras para saber como é que a doença vem ou não vem e como é que você controla. E a política de vacinação. E outras, obviamente, quando a gente pensar em transplante, tudo isso. Quer dizer, e um país em que 78% está diretamente ligado ao SUS, né? E, mais do que nunca, nós precisamos ter uma postura, portanto, de defesa do sistema. São essas questões que, inicialmente, para nós é muito importante e a gente tem pautado a questão da segurança alimentar e nutricional. E isso passa também por fortalecimento, né? Eles destruíram, desde o desgoverno golpista do Temer, eles destruíram o CONSEA, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar. E quando eles fizeram isso, agora, quando a gente tem uma situação que é desesperadora para nosso povo, a gente tem problemas no PA, no Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, a gente tem problemas em várias frentes e a gente corre risco de fome desesperadora. Já estamos, né? Entre a nossa população. Então, imagine um país que estava posicionado como sexta economia do mundo e está numa situação dessa. Eu elenquei aqui 12 pontos, porque 12 é Xangô, 12 é Justiça, e hoje é 23 de abril. Salve Jorge, e a gente tem energia para fazer as lutas. Eu queria agora ouvir a Assunção Aguiar falando um pouco aqui a partir de Teresina e do Piauí. Depois da fala da Assunção, vocês vão tocar o debate em diante. Eu vou ficar aqui assistindo, tá bom? Então, vamos lá, Assunção. Minha gente, depois da fala de Vilma, ela disse tudo que eu queria dizer. Então, primeiro, Vilma, é uma alegria a gente se encontrar nesse momento, que a gente se fortalece. Eu tenho participado de várias rodas de conversa nesse meio aqui, né, que é o Zoom, e a gente, nessa linha de dizer assim, que nós estamos falando de nós, a gente está sempre ali tendo outros e outras falando de nós, como o que a gente estivesse falando não fosse a realidade. A partir dos olhos deles é assim, muito distante do que a gente vive no dia a dia. Aqui no Piauí, Teresina, eu moro numa periferia. Essa doença, esse vírus, essa pandemia, esse corona vírus que a gente chama toda hora, tem trazido muita preocupação para nós, porque, quando eu estou dizendo para nós, olhando para a periferia, porque assim, a gente tem um cenário de fome que a gente acha que vai acontecer lá na frente. Para nós que moramos dentro das comunidades, que conhecem as comunidades, a gente já percebe isso acontecendo. E uma das questões que hoje me chama a atenção é quando eu olho para o recurso que o governo federal liberou agora, que inicialmente a gente precisa estar dizendo para as comunidades. O governo federal, o governo que está aí, ele tinha um propósito de estar liberando R$200. E foi a nossa bancada, a bancada do Partido dos Trabalhadores, a bancada de esquerda dentro da Câmara Federal e do Senado, que lutaram para que os R$600 fosse aprovado, né? Fosse aumentado para mais R$400. E aí a gente vê, nós tínhamos um problema e agora temos outro, porque é a possibilidade da contaminação em massa nas filas para buscar esse recurso. A gente vê imensas filas, né? As pessoas necessitadas indo buscar. No estado do Piauí, nós temos hoje não sei se uma bênção, mas ainda por ausência de testagem em massa, a gente tem casos ainda menos, né? Tipo, nós temos 15 óbitos, que é muito, mas diante dos outros estados, a gente tem dito que está ainda dentro do que a gente está considerando não tão grave. Temos muita gente tem dado testagem negativa, mas nós temos pouca testagem.
E uma das questões que hoje nos preocupa no Piauí é saber que nas comunidades, antes eram nos bairros considerados nobres, hoje nós estamos nos bairros periféricos das cidades, apontando casos já aparecendo. E a outra preocupação de pessoas que saem daqui do estado do Piauí para as grandes capitais, né, as grandes metrópoles, São Paulo, Goiás, Rio Verde, não sei o quê. E agora elas estão voltando clandestinamente. Uhum. Então, é um grupo também que a gente se preocupa muito. Nós temos ainda, até ontem, a gente fez uma busca ativa para saber assim, quais os municípios que hoje já estão confirmados casos, como é que anda as comunidades quilombolas, né? Graças a Deus, nós temos aqui no estado a CONAC, a SECOR, que eles têm uma mobilização muito forte. Nós temos essa parceria muito forte. E ainda no estado do Piauí, nós não temos casos confirmados em comunidades quilombolas, mas nós já temos em outros estados, e isso nos chama a atenção para a nossa realidade. Então, nós temos hoje um sistema de saúde que a comunidade negra no estado do Piauí, nós somos maioria, e essa maioria da população parda e preta do Piauí, ela não tem plano de saúde. O nosso plano de saúde é o SUS. Então, daí a necessidade que nós temos hoje de defender o SUS. Onde a gente faz as nossas lutas, a gente tem dito que nós precisamos do SUS. Nós precisamos porque nós somos usuários do SUS. E quando a gente avalia hoje o trabalho que a gente faz nas comunidades, sobretudo no sentido de prevenção, né? Eu sou de terreiro e a gente acompanha aqui no estado e a nível nacional um pouco do trabalho da Renafro, Saúde nos Terreiros. E aqui nós temos bons exemplos de roda de conversa, de prevenção da saúde da mulher, e a gente traz para nosso campo da mulher preta, da mulher negra, né? Porque nós também temos uma realidade aqui, Vilma, de muitos brancos e brancas ser a alma do negócio, tipo, mães que que não vai falar da questão da matriz africana, a maioria são pessoas brancas, as que têm mais sucedida uns terreiros maior e tudo, geralmente são mães de santos brancas e pai de santos brancos. Então, nós, que às vezes, que frequentam o terreiro, estamos lá na ponta, somos aqueles que estão ali, os coitadinhos do bichinho, porque tem também essa parte. Mas tem um trabalho muito importante aqui no estado do Piauí, dessa prevenção dentro dos terreiros. Precisa de mais? Precisa. Então, nós temos hoje uma realidade no estado do Piauí que é uma realidade nacional. Por quê? Porque a gente busca fortalecer as políticas públicas para a população numa perspectiva da igualdade racial, e nós temos hoje a facilidade do estado porque nós temos um governo petista. Daí, por isso que a gente fica feliz quando a gente visualiza uma mulher preta, né, em Salvador, que é a nossa grande referência de comunidade negra, né, porque é uma cidade que tem muito preto e preta, e a gente imagina que numa gestão de uma mulher preta na prefeitura de Salvador, nessa atual conjuntura, sobretudo depois disso tudo, a gente entende que nós, mulheres e homens pretos, seremos privilegiados, ou pelo menos vamos ter o direito de um pouco de exercitar a nossa cidadania, que tudo é muito complicado. Eu tenho dito, Vilma, que no período de campanha nós somos muito importantes. Nós fazemos tudo, né? Somos importantes, é importante nós termos a representatividade, mas na maioria das vezes nos chama a atenção que pós-eleição os sujeitos e as sujeitas são eleitas, aí nós continuamos sendo importantes, mas não podemos compor gabinete. Nós não podemos estar na linha de frente. Então, esse momento que nós estamos vivendo hoje, eu tenho dito que a nossa realidade de precariedade enquanto população negra no Brasil, ela só se agrava, porque nós somos a maioria que morre, né, na periferia, com assassinatos e outras coisas mais. Nós somos os que estamos fora do mercado de trabalho, somos maioria quando
vai buscar a lista do desemprego. Nós somos as mulheres que estamos sendo violentadas dentro de casa pelos seus companheiros e são as pessoas que menos têm os casos de assassinato apurado, investigado, né? Chegando no final com um veredito de culpado, de pelo menos a pessoa que executou aquela ação de assassinato ou de juro, ou enfim, de algum crime contra a população negra seja punido. Então, nós estamos aí hoje, no momento, onde a gente está presenciando, com o caso do coronavírus, mais uma vez, a possibilidade dessa morte em massa. Por que em massa? Porque quando for colocado a ideia de ser escolhido quem vai viver e quem vai morrer, nós somos os mais pobres. E nós somos, quem está na periferia pode ter o preto e o não preto, mas na hora da escolha pela vida, vão escolher do menos preto, porque é assim que o sistema funciona. Então, infelizmente, a gente tem uma preocupação com essa realidade, porque a gente entende que, assim como a Ana trouxe a realidade da situação dos Estados Unidos, aqui não é diferente, né? Não é diferente por quê? Porque a mesma política que é adotada no Brasil pelo capital é o mesmo que é adotado, né, desses outros países. Afinal de contas, os Estados Unidos é modelo de política de capital aqui para o Brasil e para a América Latina, né? Então, a gente fica, Oscar, com essas colocações, dizendo um pouco mais, olhando para dentro do estado do Piauí, nesse olhar mais de preocupação no sentido de estar presenciando essa nossa realidade, porque nós temos dialogado entre nós pretos e pretas do movimento negro essa busca de saber assim, o que fazer. A gente sabe quais são os nossos problemas, mas quem são os nossos parceiros para resolver? Então, aqui, nesse momento, nós temos buscado, nessas primeiras ações, o governador fez uma ação importante, que foi chamar todo mundo no sentido de dizer, olha, a gente precisa estar junto. Aí foi quando a gente começa, né, a atender a população indígena, que já tinha feito várias solicitações, o pessoal dos quilombolas, que também fez solicitação de, nesse primeiro momento, de estar colaborando com a situação alimentícia, que são as cestas básicas, né, que precisava chegar. E com tudo isso, nós estamos vivendo também agora um momento de enchente. Então, a maioria das questões que atingiram nesse momento são a periferia de Teresina, da capital. Nós estamos assim. Então, nós temos essa diversidade que está colocada. Contudo, nós temos ainda essa bênção de estar no governo do PT, mas o PT não governa sozinha sem ter o apoio do governo federal. E esse tem talvez o nosso grande gargalho no momento. Ok, eu agradeço aí essa primeira participação da Assunção. Eu tenho perguntas, mas eu queria ver assim. A Vilma quer perguntar alguma coisa para a Assunção, para a Ana? Essa é verdade. A Ana quer perguntar alguma coisa para a Vilma, para a Assunção? Fiquem à vontade. Eu aí, queria... por caso, depois eu entro em cena, mas por enquanto eu me resguardo. Diga, Vilma. Eu sei que eu falei depois de Ana, mas eu queria levantar aqui 4 questões que eu queria saber como é que vocês estão lidando, Ana e Assunção. Me parece que a questão da pandemia ela vai se arrastar, né? A gente não vê um encontro de uma vacina imediata, por mais que os abastados em dinheiro achem que, né, como começaram aí tomando remédio que o desgoverno recomendou, fizeram todo tipo de... porque era a prepotência do dinheiro. Então, tem uma questão assim, nacional e internacional, que além da questão de derrubar a PEC 90, das grandes fortunas, né? Porque eles, a Forbes e os outros, né, divulgaram aí uma lista de 21 bilionários do Brasil, com a lista liderada pelo Le Mans. E a gente está vendo aí toda essa coisa, né, das grandes TVs cobrindo que
os super empresários estão doando, né? 20 respiradores, 100 respiradores. Imagine, a Vale do Rio Doce, que nos causou toda miséria, né? Com essa cultura da mineração que é tirada da natureza, é como se fosse algo infinito. E agora a gente vê, porque a Vale doou 500 milhões. Isso não é nada para essas empresas que nos causaram tragédias, né? Então, é importante a gente levantar essa questão. E eu queria também falar algumas coisas assim. Nós estamos vivendo, Assunção, uma situação que é para a periferia, para o urbano. Eu não sei se tem esse quadro nos Estados Unidos, mas para nós é uma realidade muito cruel, que é a falta de documentação da nossa população para acessar a renda básica, CPF, RG. As pessoas não têm, Oscar, documentação, né? É uma coisa assim que é o limite da exclusão. Vilma, porque você não existe. Vilma, aqui no Piauí há uma busca, uma estima. Você não entra no CAD. De aproximadamente 300 mil pessoas que teriam direito ao benefício emergencial, mas que a gente não sabe onde é que está. Então, o governo está desenvolvendo uma busca ativa para ver se localiza 300 mil piauienses que têm dificuldade de documentação, conforme você estava falando. Mas prossiga, por favor. Tem uma outra situação que eu gostaria que as companheiras também entrassem nessa discussão, que é a exclusão digital, né? Sim, a exclusão digital no Brasil ainda é algo brutal. Parecia que estava todo mundo conectado. Só que não. Só que não. Acho que ela teve problema. Deu um probleminha aqui no áudio da Vilma. Vamos fazer o seguinte, já ela... Cidadania. Voltou. Mesmo você acessando o celular, e isso ficou evidente agora, artesanal, comunidades quilombolas, como bem sinalizou a companheira Assunção, simplesmente nem se votar para que nosso povo tenha... Eu tenho feito conversas e diálogos, debates públicos com lideranças quilombolas, nacional e internacional. Vilma? Oi, Vilma, você está me ouvindo? Eu queria pedir o seguinte, uma intervenção aqui da Assunção e da Ana sobre esses aspectos que a Vilma já acabou de falar, enquanto a gente aguarda uma melhora no sinal da linha. De celular. Ei, Vilma, teve uma interrupção aqui, Vilma, e aí eu estou pedindo para a Assunção e para a Ana se referirem à sua fala, em seguida a gente retoma com você. Então, vocês estão ouvindo? Pois é o que eu estava dizendo. É o que eu estava dizendo, houve uma quebra, houve uma interrupção. Então, eu vou pedir para a Assunção e para a Ana uma participação agora, enquanto teu sinal se restabelece por completo, ok? Bora, Assunção. Depois a Ana. Tem segurança hídrica e... Alô? Alô? Você me ouve agora, Vilma? Você me ouve? Tá. Você me ouve? Documentos, exclusão digital. Ela só está falando. Vilma? Deixa eu ver se ela consegue te escutar. Né? E acesso aos... Vilma, está me ouvindo agora? Vamos, Assunção, vamos, Ana. Eu só pediria uma certa brevidade para a gente poder rodar entre as três mais rapidez, tá bom? Então, Assunção. Bom, em relação a essa questão da documentação, que tem sido para nós um grande problema. Aqui nós ganhamos um reforço com a entrada da vice-governadora, Regina. A chegada dela como vice-governadora
ela tem feito uma busca ativa nas comunidades, que elas têm, as pessoas mais invisíveis. E aí, para o nosso conhecimento ou constatação, a gente começa a perceber que esses invisíveis, na maioria, são pessoas negras, né? São pessoas que estão nas comunidades quilombolas, ou comunidades que não estão ainda consideradas quilombola, mas que têm, na sua maioria, pessoas negras. E aí tem uma realidade, viu, Vilma, que também tem nos deixado bastante preocupados. Nós temos a dificuldade da documentação básica, o registro de nascimento. De algumas comunidades, e eu faço parte dessa equipe que eu trabalho aqui na SASC e na área dos direitos humanos, nós temos chegado em comunidades, em município, que pessoas com 50 anos não têm um registro de nascimento. Olha só, que é a porta de entrada para que nós possamos adquirir a RG, o CPF, né? Então, nós não temos, a maioria das pessoas não tem registro de nascimento. E o mais grave, são pessoas analfabetas, funcional em todos os sentidos. Então, a gente tem essa realidade aqui no estado do Piauí, nós temos feito essa busca ativa muito importante, a vice-governadora Regina abraçou essa pauta. O que o Oscar disse, nós estamos fazendo também esse levantamento, nós estamos buscando, ligando para as pessoas que são parceiras no município, para que elas não fiquem só dentro da sede urbana, mas que procurem saber, porque assim, muitas vezes as pessoas acham que para vir atrás as pessoas têm essa iniciativa, eu vou sair, vou lá no CRAS fazer o meu cadastro do NIS, ou vou fazer o cadastro do Bolsa Família, ou enfim. As pessoas têm uma situação, quando a gente está em uma situação de vulnerabilidade, às vezes até essa iniciativa ela é tirada da gente, porque a gente não diga logo, eu não vou, não adianta, eu não vou conseguir, eu não tenho nada, quer dizer, quem menos tem continua sem ter, né? Então, isso para nós é uma realidade, porque a gente tem dentro dos municípios, muitas vezes, aquelas pessoas que moram na comunidade Mucambo, por exemplo, um bairro Mucambo, é o negro do Mucambo. E quando passa, aqui no Nordeste, aqui no Piauí, a gente chama assim, fica mangando, né? Olha, aquele negro vai feio, olha, não sei o quê. E tem gente, para não passar por esse tipo de situação, as pessoas nem saem de casa. Tem pessoas que moram na comunidade que ela nunca saiu da comunidade para ir na sede do município. Então, nós temos essa realidade. A outra questão sobre essa questão da ausência do acesso à tecnologia. Por que nós não somos hoje as pessoas que mais comunicam nas redes sociais? Nós, pessoas pretas. Porque nós também somos a que tem a menor renda. Né? Nós não temos condição de comprar esses telefones que as pessoas têm hoje, ou então a facilidade de fazer um curso de capacitação de informática, ou então na escola que o filho da gente estuda já tenha todos esses aparatos para que ele já saia de lá já influente digitalmente na parte da computação. Então, também é um desafio que está colocado para nós, porque assim, quanto mais preto, mais pobre, mais difícil é a situação dos nossos filhos, a permanência na escola, porque nós estamos aí no índice de pessoas que estão fora da escola, repetente ou desistente, estão lá os nossos filhos pretos, né? Porque a maioria de nós somos pessoas trabalhadoras domésticas ou de serviços gerais, e aí eu não estou dizendo que somos todos, mas nós temos uma grande camada da população que, mesmo graduada, não acessa um espaço de trabalho digno que possa lhe dar as condições para você sustentar a sua família dignamente. Então, não é diferente aqui no estado do Piauí, nós temos buscado superar isso, mas ainda precisa avançar muito. Ok, agora vamos ouvir a Ana lá de Nova York. A situação aqui é extremamente complicada, né? A gente pensar Ana, que... Ana, sim, Vilma. Vocês ouviram as 4 questões, que era falta de documentação, exclusão digital, insegurança hídrica e a necessidade de fila única para o acesso
às Já ouvi UTIs duas. e ao atendimento. Ah, ok. Lima da tua voz. A gente não tinha escutado as duas últimas, tá bom? Ah, Então, vou obrigada. tentar. Não, obrigada a você. Vou tentar aqui no máximo que der. Bom, sobre a Eu renda vou mínima. fechar meu áudio para ver se ajuda também. Se todo mundo fechar, eu acho que ajuda as outras pessoas a falarem, Pronto. tá? Obrigado, Vilma. Vamos lá, Ana. Sobre a renda mínima aqui, né? Milhões de complexidades. Pensando que nos Estados Unidos tem milhões de pessoas migrantes sem documentos, né? Milhões, milhões. Isso a gente está falando aí de uns 6, 7 milhões de pessoas. Essas pessoas não vão ter nenhum acesso à renda mínima. Essas pessoas são majoritariamente de América Latina e África, pensando exatamente na mesma lógica, né? A população negra é sim a mais vulnerável dentre população migrante, quanto mais negro, mais vulnerável. Mesma coisa que a Assunção falou, mesma coisa, acho que isso é o racismo antinegritude, né, na sua expressão global, né? É assim que se reflete. Sobre renda mínima também, uma coisa muito interessante que aqui acontece, que é extremamente problemático, é se uma pessoa deve deve o cartão de crédito, por exemplo. Quando essa renda mínima cai na conta dela, o banco pode pegar. Então, imagina que para milhões de pessoas isso também vai significar nenhum dinheiro, né? Porque bateu na conta, o banco pegou. O quão problemático, o quão injusto, quão isso é injusto em um país tão desigual como os Estados Unidos, né? Pensando que a população negra aqui, uma em cada 5 famílias negras aqui passa por insegurança alimentar, pensando que as mesmas questões de criminalização, de violência da polícia americana aqui são números alarmantes, né? São números alarmantes. Então a gente tem, que eu gostaria de também colocar aqui na roda, o processo de criminalização das populações não brancas ao redor do mundo, ou seja, tá 5, 6 pessoas paradas, a polícia vem, já fala para sair, já dá uma multa, né? Então na França estão multando a população negra migrante na França, que é a maior população negra na Europa, entrando com violência, que aí me parece que vai ser uma fase 2 dessa pandemia, né? Como a Vilma colocou, essa pandemia e essa situação está aqui para ficar um longo período, infelizmente. Então, pensar nessa criminalização e agora justificando, dizendo que é por uma questão de saúde pública. Então, eu imagino ver isso também nas favelas brasileiras, nas favelas africanas, né? Eu imagino ver isso em Quênia, em Nigéria, em Etiópia. Eu imagino a mesma questão acontecendo ao redor do mundo. Pessoas racializadas sendo criminalizadas e agora com a justificação de saúde pública, né? Sobre a exclusão digital, aqui está sendo uma grande conversa, pensando no Bronx de novo, como as pessoas simplesmente assumem que todas as famílias têm um notebook para todo mundo. Eu tenho 3 filhos, 4 filhos, eu tenho um notebook para cada filho? Ninguém tem isso. As famílias não têm isso, né? E como que fica o acesso à internet? Então, a gente começa a ter casos de pessoas, e as pessoas que estão sem moradia, pensando que nos Estados Unidos são milhões de pessoas, né? Milhões de pessoas vivendo em abrigo. E elas vivem em abrigo, mas elas têm trabalho. Elas vivem em abrigo, elas vão para a escola. Elas têm dinheiro, mas elas não têm dinheiro suficiente para pagar por um aluguel. O nível de desigualdade desse país. Então, essa pessoa, ela vai trabalhar, depois ela vai para a escola, depois ela... Sim. A Vilma, aí é uma curiosidade minha, uma falta de conhecimento meu. A Vilma falava de segurança hídrica. Segurança hídrica no Brasil é assim, do Rio Grande do Sul ao Acre, né? Mas eu queria saber como é essa situação nos bairros pobres dos Estados Unidos. Vou chegar lá, só fechando a exclusão digital, né? Pensando que entendendo que a exclusão digital também significa para milhões de pessoas que elas não têm a própria casa, né? E que os abrigos agora se tornam casa para muita gente. E que os abrigos não têm internet. E como é que passa? O que passa dentro dessas questões? Então, para a gente sempre pensar nessas populações invisibilizadas. Sobre a questão de acesso à água,
se a gente pensar no furacão Katrina, e que toda a região que foi impactada até hoje não tem água. Então, Flint não tem água, né? Que é uma grande cidade que foi o centro do Katrina. Até hoje não tem água. As pessoas precisam ir na loja comprar água de garrafa. Então, os Estados Unidos é um país tão desigual, mas essas narrativas dessas desigualdades às vezes não estão para fora do país, né? Por isso que é importante ter pessoas negras de outros países aqui dentro para virar para os seus países e falar isso aqui, tudo que a gente está passando nos nossos países a gente passa aqui, é igual, às vezes é pior porque aqui eu não tenho documentos, aqui a polícia migratória está batendo na minha porta todo dia. Então, é uma situação extremamente complicada. Então, lembrando da insegurança hídrica, que uma grande parte dos Estados Unidos ainda não tem água, né? E que são, sim, comunidades negras, né? Que foram afetadas em Louisiana, nessa parte que é historicamente negra nos Estados Unidos. E sobre uma fila única para as UTIs, aqui é uma outra complexidade, né? Os profissionais de saúde aqui estão sem equipamentos, eles estão usando a mesma máscara, a mesma luva, dias e dias. Lembrando que 75% dos profissionais de saúde do mundo são mulheres. Então, a gente está falando majoritariamente de mulheres e mulheres não brancas, né? Pensando que nós estamos falando de enfermeira, são todas profissões que, diferentemente de um médico branco, normalmente, que gastou milhões para se formar o pessoal de auxílio dele, né? Tem um perfil de gênero, né? Tem uma questão de gênero forte. E aqui começam os debates, né? De quais são os guidelines, quais são as regras para quando começar a faltar UTI, quando começar a faltar ventiladores, como é que a gente faz? Pensando que na Itália os critérios foram 2, né? Idade e pessoas ou não com necessidades especiais, que eu vejo pouquíssima gente falar sobre isso. Que o segundo critério na Itália, quando chegou a hora de nós não temos leitos, nós não temos UTI, foi idade e ter ou não necessidades especiais. E o que tudo isso gera, né? A Assunção não tinha ouvido aí 2 tópicos que a Vilma tinha levantado. Você quer fazer alguma alusão a eles? Sim. Porque, assim, eu queria começar pelo o acesso hídrico, porque, assim, aqui também nós não temos em todas as comunidades esse serviço de água de qualidade como a gente gostaria. Então, aí nós vamos olhar para as periferias, as favelas da nossa capital, mas a gente também vai para as comunidades quilombolas, comunidades negras, né? A maioria das nossas comunidades aqui do Piauí, elas estão no semiárido piauiense. Então, assim, são comunidades também que, na sua maioria, às vezes tem a água, mas a água não é potável para consumo humano, né? São água com alto índice de salinidade, né? Ou então são água que tem iodo, né? Quer dizer, nós também temos essa realidade aqui no Piauí. Nós temos espaço com muita água, né? Muita água mesmo, graças a Deus. Nós estamos aqui, a nossa capital é banhada por 2 rios, né? Nós somos a cidade abençoada por Oxum. Mas a gente tem, falando da realidade das outras cidades que não têm esse privilégio, nós temos muita dificuldade, né? E a ideia da filha única também é o que a gente também tem observado. Aqui, no Brasil, nós estamos observando esse novo ministro com um discurso muito perigoso, que eu não sei como é que Vilma está vendo isso, que eu até gostaria que você comentasse, porque eu fiquei indignada, porque você imagina, você está com seu pai, com a sua mãe, com seu parente em situação grave, aí tem uma outra pessoa que não é da idade dele, ou que não é idoso, é mais jovem,
Então, eu vou ter que escutar o cara dizendo, olha, você vai morrer e esse jovem aqui tem mais tempo de vida, ele vai ser priorizado. Então, tu imagina nós que somos tão apegados com nossos mais velhos, como é que nós vamos reagir numa situação dessa? Né? A outra questão é assim, como é que vai ser de fato, porque isso não está claro, como é que as pessoas vão ter essa priorização nessas filas da UTI? Porque assim, a gente já está vendo muita gente morrer. Cada um de nós aqui já tem um amigo, um conhecido que já fez a passagem por conta dessa pandemia. E aí, como é que a gente vai vendo as coisas se agravando? Como é que isso vai ficar? Né? Então, assim, nós temos essas preocupações que a gente fica dialogando entre a gente, mas que, de fato, a gente precisaria ter isso mais claro, mais escurecido, como a gente dialoga, para a gente poder fortalecer a nossa defesa mais ainda, porque a gente não sabe o que os caras estão pensando. A gente não sabe o que o sistema está preparado, né, para oferecer para os menores. Nós já até imaginamos, mas isso não está ainda muito escurecido para nós. Então, acho que é um grande desafio que está colocado no estado do Piauí, nós não chegamos a esse ponto ainda, mas normal, a gente sabe que não é fácil, então a gente vai ter que estar pensando em estratégia mesmo. Ok. Agora eu queria... Vilma, seu som está desligado. Seu som está desligado. Ativa o som, Vilma. Ok. E queria... Eu posso falar aí? Ok. Queria ver se a Ana tinha Podemos? perguntas a fazer. Ana, aciona seu áudio aí, por favor. Libera. Eu também estou apertada aqui com o tempo. Mas eu queria levantar uma questão. Eu quero agradecer demais pelas questões que estão vindo, né? Tanto Assunção Aguiar quanto Ana Barreto, as questões que vocês estão levantando. É impressionante ver como que o racismo institucional está operando em níveis muito semelhantes e nos desafiando nos contextos de Brasil, Estados Unidos, no conjunto da América Latina, no continente africano, na Ásia. Né? É importante, né? E a gente nem ouve falar dos chamados povos originários da Oceania. Né? Esse há um silenciamento, né? Tanto na Nova Zelândia como qual é o outro? Na Austrália, né? Então, e a gente não ouve falar dos chamados povos intocáveis na Ásia. E para esses povos que têm uma tradição milenar de outras formas, outros jeitos culturais, a pandemia vem de outro jeito. Então, como a gente tem as nossas preocupações, a gente tem levantado aqui, Assunção, e Ana, Oscar, que há uma necessidade de nós, pós-pandemia, e que aí já é um horizonte bem difícil, mas pós-pandemia a gente precisa continuar com renda básica, né? Nós precisamos continuar com as políticas de renda básica. E essa sensação, né, Oscar, como dizia Raimundo Faoro, que sempre Mino Carta recupera, né, de que esse país, a elite queria somente para 20%, né? Pegar tudo e o país existir só para 20%. Quando a gente olha para a saúde, quando a gente olha para a educação, quando a gente está falando aqui de questões, né, que elementares, como ter direito a um registro de nascimento, nós sabemos qual é o impacto disso. E é por isso que a gente tem sido tão enfática na denúncia da precarização, a precarização secular em nossas vidas. É por isso que a gente tem insistido de que bom que Eduardo Suplicy ele viveu para ver a renda básica acontecer no Brasil, mas no momento de tragédia. E nós precisamos que, quando a gente fala em taxar as grandes fortunas, não é para pegar o dinheiro
né? E fazer ele circular de novo entre os ricos e os super ricos. Taxar as grandes fortunas no Brasil significa a gente reinventar do ponto de vista civilizatório como que nós vamos fazer o Estado brasileiro. E nesse momento a gente sabe quanto é importante Estado forte, né? Quanto que é fundamental ter Estado forte. E nós precisamos de Estado forte para nós, como bem disse a Assunção, né? A saúde que nós temos e que nós defendemos é o SUS. A educação que nós temos é a escola pública, e ela precisa ser de qualidade, precisa ser cidadã, ela precisa discutir políticas de gênero, políticas de relações raciais, de direitos sexuais, porque tudo isso está sobre a mesa nesse momento, né? Então, para nós, esse debate aqui, quando você, Ana, traz a situação das populações africanas desterradas, desterritorializadas, né? E nós sabemos também as complicações que estão no Congo, que estão no Senegal, que estão em Guiné-Bissau, que estão em Conakry, né? Nós sabemos os interesses neocoloniais que se apresentam nesses territórios e que no momento em que eles queriam testar as vacinas, tentaram ir testar no continente africano, né? Isso é uma aberração para a comunidade científica internacional, né? E nós precisamos ter muita força para falar dessas questões, e eu concordo aí com a companheira Assunção quando ela diz é fundamental essa inclusão digital numa postura cidadã. Problemas aqui. Nessas redes sociais, porque nós temos uma agenda que é inegociável, né? E essa nossa agenda política inegociável, ela está sobre a mesa, né? Eu vou parar porque é muita coisa, viu, Oscar? Minha querida, só uma coisinha aqui, agora com carinho aqui para as três convidadas. Há uma regra aí para boa internet de que um debate ele não deve se prolongar muito, né? Nós já passamos de 1 hora de conversa. Então, eu gostaria agora de passar aí o microfone para a Assunção, para a Ana e para a Vilma também, como dizem os apresentadores, para as considerações finais. Porque a gente não vai esgotar o tema hoje, não teríamos como, mas fica aí o alerta que vocês fizeram durante essa mais de hora de conversa aqui e que a gente tenha uma boa audiência, que esse assunto ganhe cada vez mais evidência na sociedade. Então, era isso. Eu queria que a gente fosse caminhando aí para o final, cada uma já fazendo as suas considerações. Vamos começar por Ana Barreto. Bom, só agradecer pela... Mas Ana, assim, pode tecer ainda considerações aí sobre a fala da Vilma, da Assunção, e aí você fecha. Não, essa é uma oportunidade maravilhosa para que a diáspora comece a conversar. Não comece, mas que a gente se fortaleça nesse período de pandemia, comece a entender que as opressões, né, que olha, são as mesmas opressões, são as mesmas situações que estão globalmente atingindo a nós como povo, né, como povo africano, como povo afrodescendente. Como bem disse Vilma, as nossas demandas são inegociáveis porque elas são direitos humanos e direitos humanos são inegociáveis. Eu, como uma mulher negra periférica morando nos Estados Unidos, sendo não cidadã desse país, né, em um momento histórico onde o migrante se torna esse novo inimigo, né, histórico da supremacia branca, do que significa América, estar aqui nesse momento histórico acho que para mim é extremamente interessante para ver essas dicotomias, essas desigualdades. E também queria dizer aqui que
que eu mais 4 companheiras fundamos o primeiro coletivo de mulheres negras brasileiras nos Estados Unidos, que se chama Quilomba, que é um coletivo que está buscando essa contranarrativa de Brasil, né, internacionalmente, que deve ser baseada nas populações negras periféricas e tradicionais do país, e o que tudo isso acarreta, né? Então, lembrar de novo que saúde é um direito humano, que nesse país não é reconhecido como tal, né? Lembrar que nada aqui é de graça, tudo aqui é pago e muito caro, né? Quando a gente tem um país onde as pessoas estão sem acesso a testes, sem acesso a tratamento, mas esse mesmo governo testa mais de 30 vezes em um tigre no bairro mais pobre dos Estados Unidos. Qual é o simbolismo disso, né? E qual é a mensagem que esse governo manda de que, né, as nossas vidas não são tão importantes, e aqui a força política de dizer vidas negras importam, e o que isso significa nesse cenário de pandemia global, e dizer também que, como eu falei no começo, a minha existência aqui enquanto mulher negra periférica se deve muito ao trabalho de Vilma e do movimento negro brasileiro, e para mim também tá nesse lugar de olha só, de um pai que eu ajudei ele a escrever o próprio nome, para vir para cá e atuar nessa construção de promoção de direitos humanos da população negra no mundo. Isso se deve ao movimento negro brasileiro. Então, eu agradeço aqui de verdade a todas e todos, e é isso, axé. Tem muito mais coisas a se dizer, mas axé e gratidão, Vilma. Assunção, liga aí o... Menino, pois é, eu fiquei pensando aqui da energia que nós estamos emanando nesse momento. Imagino que Ana tenha olhado para a fala de Vilma muito fortalecida, porque a Vilma para nós é essa âncora, né? Eu sempre digo que Vilma é a nossa inspiração, Oscar. Uma das mulheres, nós temos várias mulheres maravilhosas, graças a Deus, né? E graças ao nosso Pai Olorum, que a gente diz isso. E para nós, quando a gente diz que a Vilma é importante para nós, porque nós não somos o que somos hoje sem ter outras mulheres que foram e são, né, nessa caminhada. Então, escutando aqui um pouco da fala da Ana, eu queria dizer que dói para nós quando a gente vê que o Estado, a maioria das mortes de juventude negra também é vinda pelo Estado, que era para dar segurança. Então, os nossos jovens, nossos meninos negros e meninas, né, também sofrem com a mão do Estado, muitas vezes, quando é para dar segurança, esses jovens são assassinados, são tiradas as suas vidas. E a gente fica aqui também, onde eu moro num bairro chamado São Joaquim. Aqui nós temos uma comunidade, várias comunidades muito impactada pela violência, e para mim assim dói. Eu sou mãe de 3 filhos, né? Tenho um filho de 22 anos, tenho um filho de 16 e tenho uma filha de 14 anos. E para mim, eu me emociono toda vez que eu falo, porque para mim, quando meus filhos saem na rua e a intenção de vir da escola, a polícia uma vez abordou, eles são muito lindos, são muito inteligentes, então a polícia não respeita essa parte dos nossos filhos, sabe? Eles não veem o tamanho da importância que eles têm para a gente. Eles veem como um bandido. Olha, tá com boné na cabeça, tá de bicicleta. Então, dói, sabe? Por que dói? Porque a violência que um filho da minha vizinha sofre também pode chegar no meu filho, na minha filha.
E esse momento é muito doloroso, porque nós temos muitos idosos, né? Nós temos muitas pessoas idosas. Na nossa tradição africana, nossos mais velhos são muito importantes, então nós temos muita gente idosa nos terreiros, que são nossos guardiões. Nos quilombos, eu acabei de chegar de uma comunidade na semana passada, porque eu estava muito agoniada, e eles são muito... e aí a gente foi e ficamos muito impactados também, preocupados, porque são pessoas que têm parentes em São Paulo que estavam chegando, e a gente não sabe como dizer para não ser acolhedor, porque nós somos acolhedores, a população negra, e os indígenas. Aqui nós temos em Piripiri, domingo eu passei o dia nas comunidades fazendo uma entrega de cestas básicas pelo governo do estado, nessas comunidades indígenas, e eu fiquei, sabe, gente, nós somos, no nosso trabalho, a nossa coragem de mulher preta, nós somos muito solidárias, sabe, Oscar? Quando eu digo isso, não é querendo dizer que as outras não são, eu estou dizendo que nós não pensamos duas vezes para ajudar as pessoas. E eu fiquei muito feliz quando eu olho assim, que eu percebo que nós estamos aí muito conectadas, sabe? Então, assim, agradecer, dizer que a gente precisa estar se fortalecendo, a gente precisa continuar fazendo as nossas lutas, né? E agradecer a cada uma de vocês, né? Que Olorum, que Zambi, né? Que minha mãe Nanã dê muita sabedoria para todos vocês, bênção a minha irmã Vilma, e a gente possa, de fato, se juntar e se hermanar. Axé, Oscar, te amo, meu irmão. Obrigado, viu? Ok, Assunção, agradeço também. Vilma Reis. Olha, rapidamente, eu estou num aperto aqui já mesmo também com o horário. Eu quero agradecer pela oportunidade de conversar com as duas companheiras, Assunção Aguiar e Ana Barreto. Obrigada, Oscar, pelo convite. Quero terminar dizendo que o desafio ao qual nós, da MAIN, Organização de Mulheres Negras, nós do Fórum Marielles, que lançamos aqui no dia 2 de julho, de termos mulheres negras nos espaços de poder, com poder, tem a ver com nós enfrentarmos esse abandono de nossas comunidades, essa ausência, né? E o não fazer política como uma política que é exatamente a política que afirma a necropolítica, né? Então, para nós, a gente aprendeu com as mais velhas, como bem disse a Assunção, nós aprendemos com as mais velhas que quem dorme com os olhos dos outros não acorda na hora que quer. Que o Brasil está vivendo tem a ver com as nossas ausências. Mas depois da Marcha de Mulheres Negras, em 2015, sob Brasília, depois do brutal e covarde assassinato de Marielle Franco, o Brasil precisa construir outras respostas. O Brasil precisa responder a essa situação. E o Brasil pode liderar uma posição que poderá influenciar toda essa Europa nesse momento, que pode influenciar os Estados Unidos, o conjunto da América Latina e outras regiões do mundo. O Brasil estava numa posição, não só por conta dos BRICS, não só, mas tinha a ver também com o esforço que foi feito desde o presidente Lula de refazer o caminho e ativar 14 representações de Brasil, estavam já se movendo, mulheres negras de Brasil, se movendo em direção ao continente africano. A gente já estava fazendo outras movimentações. O golpe interrompeu tudo isso. O desgoverno tem a sanha de interromper todos esses movimentos, termos e afirmarmos uma cultura de esquerda, afirmarmos uma posição internacionalista, agindo desde o local. É isso que nós estamos fazendo. Eu agradeço e nós temos muito, como pessoas politizadas e que acreditam numa transformação política baseada na democracia e participação ativa dos sujeitos políticos historicamente silenciados.
Ok, muito obrigado. Então, olha, quanto Pensar Piauí, eu queria profundamente agradecer aí o tempo que vocês dedicaram. Eu sei que a agenda de vocês é complicada, não é fácil. A Vilma já está alertando aí há um tempo que o relógio está pressionando, certo? A conversa teve pequenas interrupções aí que a internet proporcionou, mas eu tenho certeza que o conteúdo geral, a mensagem, fica muito clara para quem ouvir todo o conteúdo. Agradecer a Ana, agradecer a companheira Assunção aí de muitas lutas aqui nessa Teresina, nesse Piauí, e agradecer também a Vilma. Muito obrigado a vocês e que, noutras oportunidades, a gente esteja junto aqui no Pensar Piauí. Diga, Vilma. Oscar, por favor, passe meu contato para as companheiras, viu? Passarei. E vamos nos encontrar, vamos fazer umas conversas aí, Assunção, Ana, Sim, vamos, no Instagram, vamos no sim, Facebook. com certeza. Hoje eu vou fazer uma live hoje. No Pensar Piauí, viu? Viu? Sim. Vamos estar numa live hoje com um grupo de amigos que a gente é do grupo de pesquisa. Vamos estar dialogando hoje. Ok. Um grande abraço a todos. Se for no Instagram, eu vou atrás de vocês. Tá bom. Beijo, gente. Beijo, beijo, beijo. Até para nós.